Muito bem, uma boa noite. Então, vamos dar início à nossa 10ª aula de Valuation. Eu vou começar aqui compartilhando a tela. Bem, está visível para vocês? Espero que sim. Conforme a gente vem acompanhando, né, nós vamos ter 11 aulas, essa é a nossa 10ª, e hoje a gente vai tratar do modelo de desconto de dividendos, do modelo de caixa livre dos acionistas e do fluxo de caixa livre das empresas. Então, essa representa a nossa aula, que vai tratar do capítulo, até não está aqui, do capítulo 13 e o 14, que não está descrito na apresentação no plano de estudos originais da aula da Moradã, mas faz parte da literatura do livro dele, né? E é algo bastante pertinente para a questão de valuation pelo fluxo de caixa descontado, né? Bom, então aqui a literatura recomendada, né? Eu mencionei o capítulo 13 e o capítulo 14 do Damoradan. O link para as aulas dele, como já foi colocado, e esse do curso do Dashboard, que também é bastante interessante para a gente se apropriar do conhecimento de valuation. Então, vamos começar pelo capítulo 13, que trata do Dividend Discount Models. Aqui embaixo o link para a aula do Damoradan. Então, esse capítulo 13, ele começa apresentando o modelo geral de desconto de dividendos, né, em que a gente tem o valor agora de uma ação e não o valor de uma empresa, né, como sendo somatório do período 1 até o período no infinito, do dividendo esperado por ação de cada um desses períodos T, sobre 1 mais o custo de equity da empresa, tá? Então esse seria o modelo geral de desconto de dividendos. Nós vamos encontrar também na literatura o modelo de Gordon, que é uma simplificação. Ele considera apenas um único período. Nós vimos que no modelo de fluxo de caixa, Free Cash Flow to Farm, a perpetuidade chegava a representar, né, 80%, 90% do fluxo de caixa. Porém, agora, ele vai representar 100% do meu fluxo de caixa, porque só estou considerando um período, tá? Então é uma simplificação, e eu vou trazer esse valor para valor presente, achando um valor equivalente, né, a esta minha perpetuidade, tá? Que é o valor da ação de uma empresa. A gente também trabalha com CAE, que é o custo de equity, e sendo G a taxa de crescimento perpétua de dividendos. Nós vimos na aula passada que existia o G do lucro líquido, né? E existia o G no PAD. E agora nós estamos vendo uma terceira taxa de crescimento, que é a taxa de crescimento de dividendos, tá? Bom, então esse é o segundo modelo que existe utilizando o desconto de dividendos, né? Nós vamos encontrar o modelo de 2 estágios também, em que ele fragmenta o período até o infinito, primeiro até n e depois até infinito, considerando 2 taxas de crescimento diferentes, tá? Nessa primeira taxa de crescimento, é um período com uma alta taxa, né, que está representado com uma largura maior, e depois esse crescimento ele
ele cai, né, a empresa não consegue manter o crescimento infinito. Então nós vamos ter essa divisão aqui de fluxo de caixa, primeiro considerando esse período de alta taxa de crescimento, né, que é aqui o Ragged Grow, né, então seria alto crescimento, e depois o crescimento, estável, né, Stable, crescimento. Bom, então a gente fragmenta, em 2, certo? Como aqui está sendo, colocado, no qual para o período, infinito, né, de crescimento estável, nós vamos calcular o PN conforme o modelo de Gordon que a gente acabou de ser apresentado, né, sendo considerado o dividendo por ação no período N mais 1 apenas, e a minha taxa, equity do período estável calculado então, né, com uma taxa de crescimento estável, o que vai ser menor do que a taxa de crescimento inicial. E eu vou aplicar ela novamente, né, sendo descontado a minha taxa de crescimento, elevado, porque, né, eu estou trazendo, desse período infinito, do infinito para o meu período N, né, então eu estou considerando aqui de um N mais 1, e então eu vou descontar ele para N, e depois vou trazer ele para o meu período zero. Esse é um segundo modelo. Obviamente, para a gente saber qual o modelo melhor, a gente tem que conhecer a realidade, ou tentar conhecer da melhor forma a realidade, qual é o ciclo de vida da empresa, né? Entender em que momento da sua história ela está, né, em termos de crescimento. Então, isso aqui no longo prazo. Se ela está na fase inicial, se ela está na fase de crescimento, se ela está na fase de maturidade ou de declínio, dentro do ciclo de vida, né? Bom, o modelo de 2 estágios, ele também apresenta uma variante em que a gente tem a taxa de crescimento e um payout constante pelos primeiros N anos, tá? O que que acontece? Normalmente, quando a empresa ela tem alta taxa de crescimento, né, ela acaba retendo bastante, dinheiro, e aí isso acaba tendo um payout baixo, né. Ou seja, ela distribui pouco dinheiro sob a forma de dividendos, tá. Então nós temos um período aqui de crescimento estável alto e depois um crescimento estável infinito, em que ela passa a pagar um dividendo mais alto, né, então tendo um payout mais alto, né. Isso fica bem explicado dessa 2 formas aqui de equação, né, em que G a gente já conhece, que é o índice de retenção vezes o ROI, e eu posso dizer que 100% do dinheiro da empresa, né, do lucro da empresa, ou ele é retido ou ele é distribuído, né, ou ele fica retido na empresa ou ele é distribuído sob a forma de dividendos, né, dando um percentual de 100%, né, que é a soma, portanto, do índice de retenção, e o meu payout vai ser a relação de 1 menos a taxa de crescimento sobre o ROI, tá. Então, dessa forma a gente consegue, montar as equações, ó. Nós vamos ter então o dividendo por ação da empresa, o dividendo esperado no período T, começando com o período zero, considerando a taxa de crescimento, né, para o período 1, tá, calculando o primeiro período, aqui, né, multiplicado por 1 menos 1 mais G na N sobre 1 mais KE na HG, né, o HG de Wright Rule, como a gente acabou de mencionar, tá? Mais o período estável depois, ok? Sendo PN, a gente já conhece, da equação anterior, né, o nosso preço
ao final do ano N, né. O G, a taxa inicial alta com declínio durante, o período N também, tá. Bom, outra variante que tem, pra gente poder calcular, ó, considerando o payout, tá, o payout constante pelos primeiros N anos, mais recompra de ações. Então, pode acontecer que a empresa, né, ela além de pagar um payout constante, então eu vou ter que conhecer a realidade dela, a política dela, né, se ela paga de forma constante, e ainda se tem programa de recompra de ações. Então, com isso eu vou ter um payout modificado, né, e vou ter um G modificado no meu cálculo, sendo considerado também a parte de recompra de ações, menos a assunção da dívida de longo prazo sobre o, lucro líquido, tá. Então esse seria uma variante. O que muda em relação ao anterior é que agora eu estou considerando também o caso de recompra de ações. Então eu preciso conhecer a realidade da empresa e saber se ela tem, uma política de aquisição de ações. Aí eu vou acabar modificando e isso altera o meu GM, né, que é o que vai entrar aqui na minha equação, ó, para o valor de, período futuro, tá. Bom, hã, eu posso decompor, o meu modelo, de desconto de dividendos para encontrar também o valor do crescimento, né. Ou seja, eh, separar da empresa o que que é valor em função dos ativos existentes, o que que é valor em função do crescimento estável, depois na perpetuidade, e o valor obtido, né, pela parcela extraordinária de crescimento, de curto prazo, tá. Então as equações, eh eh, elas são as mesmas, porém eu estou dividindo, modelando ou apresentando aqui as equações, caso a gente tenha interesse em conhecer quanto representa de valor presente, quanto a gente tem de valor de crescimento extraordinário e quanto é a parcela de crescimento estável, né. Então fazendo essa divisão, essa fragmentação. Ainda existe o modelo H para avaliação de crescimento, em que o valor de uma ação, ó, ela vai ser o present value dos dividendos durante o período extraordinário, mais o present value dos dividendos durante o período de crescimento constante, né. O que que significa esse H? H é half, de metade do, período, né, em que a gente tem, primeiro, uma taxa de crescimento aqui, tá, alta, com declínio durante 2H, que é o meu período cheio, né, e H então seria metade do período. E depois volta a ter um crescimento, perpétuo, tá. Então qual a diferença do modelo anterior? No modelo anterior a gente considerava uma taxa de crescimento constante até um período, né. Agora nós estamos considerando que tem uma taxa decrescente. Então eu volto a reforçar, para que eu saiba qual modelo adotar, eu preciso conhecer qual é o ciclo de vida da empresa, né. Então a gente vai ter uma taxa de crescimento elevada, se ela está num período de maturidade ou de, declínio, tá. Então aqui a gente percebe uma redução dessa taxa de crescimento e depois uma manutenção, deste crescimento, tá. Então, e ainda eu posso, unir o modelo de crescimento constante com o modelo de crescimento decrescente mais, a perpetuidade, né, o crescimento estável de longo prazo.
em que primeiro eu tenho um payout baixo, depois eu tenho um payout crescente e um payout alto novamente, né? E as parcelas aí, então, de modelagem do meu modelo, para cada uma delas vão ser representadas por estas equações aqui, né? Em que a gente tem o payout da fase de alto crescimento e tem o payout da fase de crescimento estável ou inicial, sendo representado por esta, por pi aqui, né? PA e PN. A gente já viu ali como calcular o payout, né? Então, o payout igual a dividendos sobre lucro líquido, ou então 1 menos, né, a minha taxa de crescimento sobre o ROI, tá? Então essa é uma forma da gente calcular o meu payout, né? Ou ainda 1 menos a minha taxa de retenção, que é o Bzinho, né? A obtenção do payout. Bom, algumas observações para o modelo de desconto de dividendos, tá? Testes de modelos mostram que no longo prazo, ó, eles fornecem retornos adicionais comparado ao modelo de fluxo de caixa da firma, tá? O Free Cash Flow to Farm. O modelo ele não supera o mercado em todos os anos. Isso dado a aplicação deles em pesquisas, né? Se percebe que ocorre de se ter períodos em que o desempenho é menor do que o desempenho de mercado, adotando esse modelo, tá? Outra característica desse modelo, ele indica baixos índices de P sobre L, né, com altos dividendos, como estando subvalorizados, tá? Porém, estudos indicam que selecionar empresas diretamente com baixos índices, né, de preço-lucro produzem melhores resultados, tá? Então, isso é uma constatação interessante, tá? O modelo indica baixos índices de P sobre L, né? Mas o que a gente pode observar, ó, que empresas com baixos P sobre L normalmente produzem melhores resultados. Então, isso é uma boa razão para a adoção do desconto por dividendos. E ações de altos dividendos, ó, têm desvantagens fiscais para as empresas, né? Lembrando que nos Estados Unidos os tributos dos dividendos são pagos pelos acionistas, né? A alíquota ela é de 30%, o que é diferente aqui no Brasil, né? E quem paga o tributo pelos dividendos é a empresa, né? Porque é tratado como sendo uma parte do lucro tributado que é distribuído aos acionistas, né? Então, é uma característica interessante, importante, que vai distorcer a interpretação, né, dos dividendos, nós aplicando aqui no Brasil ou lá nos Estados Unidos. A interpretação ela é diferente, né? Bom, esse é o que trata o capítulo 13 da Moradan, tá? O capítulo 14, ele trata do Free Cash Flow to Equity, em que ambos estão tratando sobre a ótica do acionista, né? O dividendos é sobre a ótica do acionista, tá? E aqui a gente tem a parcela, então, do Free Cash Flow to Equity. Free Cash Flow to Equity. Bom, nesse cálculo, até então a gente tem focado mais nas aulas anteriores no Free Cash Flow to Farm, né? E hoje a gente viu o variante aqui do modelo de desconto de dividendos, né? Tá? Desconto de dividendos model, né? Bom, o capítulo 14, então, que ele trata do fluxo de caixa livre dos acionistas, né, ele abre mostrando a diferença dos fluxos de caixas
existentes, né? O Free Cash Flow to Equity, ele é o nosso lucro líquido, mais o CAPEX, menos a depreciação, mais a variação do capital de giro operacional, mais a variação de dívida, né? Isso eu posso reescrever com base na minha necessidade de investimento de capital, né? E também com base na minha necessidade de investimento em giro, tá? Isso aqui é necessidade de investimento permanente, né? A minha necessidade de investimento permanente vai ser o CAPEX menos a depreciação, que é o que a gente viu aqui na expressão ali de cima, né? Multiplicado por 1 menos o meu índice de endividamento, né? Que é débito sobre o ativo total. Enquanto que a minha necessidade de investimento em giro é a minha variação do capital de giro, multiplicada também por esse meu índice de endividamento, tá? Então eu posso reescrever a mesma fórmula do fluxo de caixa e chegar nele utilizando diferentes caminhos, né? Nem a gente tem mostrado em aulas passadas. Eu, para ser mais sintético hoje, não trago aqui exemplos numéricos, estou trazendo somente as equações, porque são muitas equações, né? Só no que eu apresentei até agora de dividendos a gente viu ali pelo menos 4 modelos, 5 modelos de descontos, né? E aí tornaria a aula mais longa ou nós precisaríamos de mais aulas, mais encontros para apresentar, né? Bom, o meu Free Cash Flow to Equity, ele também pode apresentar como variante aqui, ó, em vez da variação de débito, eu abrir ela e ainda acrescentar dividendos preferenciais, se a empresa tiver dividendos preferenciais, e a questão de emissão de novas ações preferenciais, tá? Ou calcular, e mais calcular ainda, a variação do capital de giro operacional como sendo, né, o Operating Working Capital Variation, o meu ativo circulante operacional menos o passivo circulante operacional no período N e menos a variante do período N menos 1. Tá? Outra coisa interessante é a relação entre dividendos e fluxo de caixa da empresa, do acionista, né, o equity, em que tem o índice de caixa dos acionistas, né, do cash shareholder, que relaciona os dividendos com mais a recompra de ações com volume de fluxo de caixa, né, representando um percentual do total de caixa, né, de fluxo de caixa do patrimônio líquido, e é convertido sob a forma de dividendos. Tá? Então, mostra o percentual de fluxo de caixa realmente pago aos acionistas na forma de dividendo ou de recompra de ações, permitindo fazer uma relação entre o Free Cash Flow to Equity e também o nosso modelo de dividendos descontados. Né? Existe o modelo de crescimento constante do fluxo de caixa do acionista, muito parecido com o modelo de Gordon, a única diferença agora é que em vez do preço, né, aqui, né, do dividendo por ação, né, do dividendo por ação, nós temos agora o fluxo de caixa, tá, sendo considerado. Mas também temos a grandeza de taxa de crescimento, agora a taxa de crescimento do lucro líquido e não a taxa de crescimento dos dividendos. Né? E essa taxa de crescimento, ela é função da taxa de reinvestimento no PL, né? Que é dado por ROI. Né? Se eu multiplicar a taxa de reinvestimento por ROI, eu vou chegar à minha taxa de crescimento. Da mesma forma, o meu Free Cash Flow to Equity ele pode ser dividido em 2 estágios, tá? Para um período de elevado crescimento
seguido de um período estável, né, infinito, tá? E aí nós vamos ter essas duas relações de fórmula, tá? Para chegar no valor das ações. Dado o fluxo de caixa livre do acionista, então, é o custo do capital para o período de alto crescimento e também de crescimento estável, tá? E nós vamos ter a relação de preço, né, da perpetuidade, sendo dada pela meu custo de capital do período estável, tá? Bom, vamos avançando. Então, o Free Cash Flow to Equity também pode ser dividido em 3 estágios, né? Agora, em vez de eu considerar o payout, como a gente viu no modelo de dividendos, nós temos o período de alto capex. Normalmente a empresa, quando ela é uma startup, né, ela é uma venture capital, então uma empresa de alto risco, né, e aí ocorre uma alta nível de investimento no período inicial, tanto em investimento fixo, como que é o capex, né, capital expendido, quanto no capital de giro, né, e isso é alto, tá? Depois ela pode passar a ter uma grande injeção de dinheiro, saindo do período de startup para começar a ter corpo, né? Ela continua crescendo mais ainda o seu capex, mas esse capex crescente, porém, é uma taxa de crescimento proporcional ao seu ativo menor, né? Em termos monetários, o capex é maior do que o período inicial, mas em termos proporcionais, dado que a empresa agora ela já é maior, a taxa de crescimento, né, é percentual, ela é menor. Por isso que essa tem um funil ali, né? A taxa diminui, mas em termos monetários, aqui continua crescendo os gastos, tá? Até eu chegar a um período estável, em que a gente mantém um alto capex para a empresa, porque ela é grande, né? Ela tem que se manter estável e grande. A gente quer que ela cresça um longo período de tempo, né? Então, isso mostra esses 3 estágios, exatamente o período inicial, né? De abertura da empresa, o período de alto crescimento, depois o período de maturidade. A gente quer que ela se mantenha lá sem prever um declínio. Não estou prevendo aqui um declínio, né? Nós estamos pensando que ela vai viver para todo sempre, de forma infinita, tá? Então, por isso nós teríamos essas três modelagens aqui sendo apresentadas, tá? Com diferentes valores de CAE, né? Do período de alto crescimento e depois também de crescimento estável, sendo considerado as diferentes taxas, né? De de crescimento, tá? Bom, quando é que eu vou empregar modelo de dividendos? A gente viu 5 modelos de dividendos e vimos agora também 4 modelos de free cash flow to equity. Tem premissas para cada um deles, né? Os dividendos, apenas dividendos são pagos, enquanto que no free cash flow to equity é pago aos acionistas os ganhos remanescentes, né? Que são investidos apenas em atividades operacionais, tá? Já nos dividendos, as parcelas remanescentes do lucro são reinvestidos na empresa em ativos operacionais, em caixas e também títulos negociáveis. Então, essa é a diferença. O que eu estou sublinhando, ó, ou circulando, é a diferença que existe do investimento, né? O crescimento esperado, ó, ele mede crescimento advindo de ativos operacionais e também caixa, enquanto que o Free Cash Flow to Equity mede o crescimento apenas de atividades operacionais, tá? Aqui ele vai ser produto do índice de retenção e ROI, enquanto aqui é produto de reinvestimento em PL e retorno não financeiro do PL, né? Tá? Ah,
Caixa e títulos negociáveis, né? O lucro líquido, o lucro de caixa e títulos negociáveis é incorporado aos ganhos, e aqui pode acontecer dele ser incorporado ao PL, principalmente depois do valor de ajuste, né, residual, a gente ajustar o valor que não é operacional da empresa, né, o valor financeiro, para chegar ao free cash flow to equity. Então, são diferenças do modelo de dividendos para o modelo de free cash flow to equity. Bom, a gente já viu que existem vários modelos que têm diferença entre eles. Agora, qual deles empregar, né? Não posso dizer que um é melhor do que o outro. Vai depender da condição, né? Se a gente tem uma probabilidade substancial, ó, de aquisição ou de fusão, tá? O free cash flow to equity precifica melhor o controle corporativo, tá? Então, quanto vale eu ter controle de um negócio, de uma subsidiária, né? Ele vai ser melhor precificado quando eu vou trabalhar com uma consolidada, né? Com o free cash flow to equity, do que com os dividendos, né? Que vai estar fragmentado entre a corporativa, a empresa detentora, né? A controladora, e a empresa controlada. Perdão. Agora, se a mudança de controle corporativo é mais difícil, ó, por causa do tamanho da empresa ou restrições legais, aí o modelo de desconto de dividendos, ele já fornece um feedback mais adequado, né, um benchmark mais adequado para fins comparativos das empresas. Ainda para encerrar a aula de hoje, eu vou comentar um pouquinho sobre o capítulo 15, que também trata uma temática muito interessante, uma forma de tratamento diferente, né, de valuation da empresa. Comparando o custo de capital, né, que a gente aprendeu como sendo o certo até então, né, que é o VAC, que é o Weighted Average Cost Capital, vai comparar com Adjusted Present Value, né, que é outra técnica, né, o APV, bastante empregado também pelo mercado, né? Tá? Bom, nós temos essencialmente 5, então, fluxos de caixa livre para uma empresa, né? O que tratamos até então, até a aula 9, Free Cash Flow to Par, ele é igual ao meu Free Cash Flow to Equity, mais os juros, a parcela que eu tenho aqui de ganho tributário em relação aos juros, né? Mais o pagamento de principal das minhas dívidas, menos novas emissões de dívidas, mais dividendos preferenciais. Eu posso escrever esse meu mesmo free cash flow to equity, to farm, como sendo o meu EBIT, ou menos a minha proporção de juros, tá? Mais a minha depreciação, menos o meu capex, mais a minha variação do capital de giros líquidos, né? Que é o ganho percentual de tributos, né? Em função dos tributos, tá? O meu free cash flow to equity, ele vai ser uma função, agora reescrevendo essa primeira equação, né? Simplesmente passando para o outro lado, eu tenho só a mudança de sinais, né? O principal repago e as novas emissões de dívidas e também de variação do capital de giro líquido, aqui dessa segunda equação, tá? Tem também estudos utilizando a precificação da empresa através do EBIT, né? É o Earned Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, como sendo o meu Free Cash Flow to Farm, mais o meu EBIT,
mais o CAPEX, mais a minha variação, né, do capital de giro. E existe a aplicação do NOPLAD, né, como sendo o meu Free Cash Flow to Farm, mais CAPEX, menos depreciação, mais a minha variação de capital de giro, ou empregando o NOPLAD, né? Então, isso sintetizando diferentes modelos de fluxo de caixa. Então, eu consigo chegar a uma aproximação de valor da empresa, considerando diferentes aspectos, né, da minha empresa, de fluxo de caixa. Como aqui, o exemplo do EBIT. Eu vou ter uma mensuração de valor, né, com base no EBIT, e aqui uma mensuração de valor com base no NOPAT, tá? Bem, essa lâmina aqui representa bem o significado de cada um dos fluxos de caixa. O primeiro aqui, o Dividend Discount Model, ele resulta no valor presente dos valores futuros dos distribuídos da empresa, né? Considerando uma empresa infinita e com crescimento. Já o Free Cash Flow to Farm, ele representa o valor dos ativos operacionais da empresa ao custo de capital alavancado, tá? Sendo a empresa infinita e também com crescimento. Já o fluxo de caixa do acionista, ele representa o valor do patrimônio líquido da empresa, né? Ao custo de capital próprio, também para uma empresa infinita e com crescimento constante, né? Já o EBITDA, ele vai representar o valor dos ativos, supondo que a empresa ela vai desinvestir com o passar do tempo, ou seja, ela tem uma vida finita, né? Ela não tem crescimento e ela vai perdendo energia, tá? Enquanto que o NOPAD vai resultar no valor dos ativos, também sem revestimento, né? Só a depreciação ela é revestida, e aí a empresa ela é finita, infinita, né? Infinita, mas sem crescimento. Então, se eu usar esse para estimar o valor da empresa, eu sei que a empresa não está crescendo, mas ela sobrevive. Se eu usar o EBITDA, eu sei que ela vai dar um valor finito da empresa. E aqui eu tenho o valor do patrimônio líquido, ou o valor dos ativos totais, ou o valor dos fluxos de caixa distribuídos da empresa, tá? O crescimento, o que a gente viu, né? Existe diferença entre o crescimento do fluxo de caixa da empresa, do acionista e o fluxo de caixa da empresa, né? O crescimento do lucro líquido vai ser a minha taxa de reinvestimento vezes o ROI, que é o meu crescimento do lucro operacional, que é igual à minha taxa de reinvestimento vezes o ROC, né? E ele vai ser igual ao meu ROI, né? Ele tem essa relação com o meu ROC, né? Que é o ROC sendo o lucro líquido menos os dividendos sobre o ativo total, tá? Ou ROA igual ao lucro operacional sobre o ativo total, e o ROC no PAT sobre o nosso ativo total, tá? Então, vamos ter essa relação aqui de equação, tá? De relação. Bem, a empresa de crescimento, então, estável, ela pode ser mensurada como sendo o valor do meu fluxo de caixa da empresa no período 1 sobre o VAC menos GN. Então, isso aqui fazendo alusão ao modelo de VAC, né, do Gordon, em que eu vou considerar somente um período, tá? Eu não preciso calcular todos os outros períodos, como a gente viu, 2, 3, 4, 5, e ainda calcular um sexto, né, período, que seria o valor intrínseco da empresa, para trazer ele para o quinto período, e daqui trazer para o período zero, né? Eu não preciso fazer isso nesse meu
modelo aqui, né? O valor da empresa, Value Farm, considerando essa equação, essa forma, tá? Vai ser simplesmente o primeiro, somente esse primeiro. Eu vou apagar todo o resto aqui e só vou considerar o primeiro período, tá? A semelhança do modelo de Gordon. Como sendo uma função do NOPAD, 1 menos a taxa de reinvestimento, 1 mais GN. Isso a empresa ela tem um crescimento perpétuo constante, tá? O modelo geral de fluxo de caixa, esse que a gente já foi apresentado, né, também. Então, tem um modelo aqui de crescimento estável, esse é o modelo geral de fluxo de caixa. O modelo com crescimento estável após N períodos, que é o que a gente vem sendo apresentado, né? E aí a gente chamou isso aqui de parcela explícita, e essa aqui é a nossa parcela implícita, né? Implícita do fluxo de caixa, né? Com crescimento estável, tá? Então, esse é o modelo que até então a gente vem apresentando em aula, mas tem esses outros dois, como a gente está vendo aqui, né? E que aí eu preciso considerar todo o infinito. Então, tem que o meu fluxo de caixa é infinito. Eu ia ficar louco fazendo esse cálculo, né? A gente nunca consegue chegar ao infinito, tá? Esse modelo de crescimento estável, que considera somente um período, né? Somente o primeiro período, também é bastante usual. E existe a abordagem de valor presente ajustado, né? Em que o valor da empresa alavancada, né, vai ser meu fluxo de caixa da empresa no período zero, mais a minha taxa de crescimento, tá? Sobre esse um leverage, né, ou desalavancado, tá? Que vai ser o meu custo de capital desalavancado da empresa, e aí a gente já conhece essa equação, a taxa livre de risco, mais o beta desalavancado, mais o prêmio de risco de mercado, mais o prêmio de risco do país, né, menos a minha taxa de crescimento, mais um benefício fiscal da dívida, então a parte de tributos, né, vezes o montante de débito que a gente tem, né, e ainda menos, né, o valor presente do custo esperado de falência, sendo PA aqui a probabilidade de falência e BC, bankruptcy cost, né, ou seja, o custo de falência da empresa, né? A probabilidade vezes esse custo de falência, eu vou ter um modelo de valor presente ajustado, né? Bom, como eu disse hoje, eu me limitei somente a apresentar as equações aqui, porque senão ia ficar ainda mais longa as aulas, né? Fosse para cada modelo mostrar uma equação, e aí nosso curso ele iria mais longe, tá? A ideia é mostrar que existem outras variantes que são aceitas e dependendo da realidade da empresa, eu vou ter um outro modelo mais apropriado, tá? Bom, qual aplicar? O AVP ou o VAC? O VAC ele avalia melhor proporções de dívida, então se eu conheço as relações de débito e equity proporcionalmente, né? Quanto representa cada uma delas, enquanto que o AVP avalia melhor um valor fixo de dívida, tá? Se eu tenho um montante fixo de dívida
ele já traz melhores, resultados, né, e isso já nos sinaliza a qual adotar, tendo conhecimento ou posse dos dados da empresa, né. Como eu já mencionei, existem taxas de crescimento diferente, né. A gente vai ter taxa de crescimento de dividendos diferente da taxa de crescimento do Free Cash Flow to Equity, que é o lucro líquido, que é diferente da taxa de crescimento do NOPAD, né, que a gente utiliza no Free Cash Flow to Farm, tá. Aqui a revisão bibliográfica utilizada para montar a aula, né, mas a aula de hoje ela se baseia principalmente então no livro da Moradano, capítulo 13, 14 e 15, né. Quem quiser, se aprofundar mais a respeito disso, a gente, pode trabalhar depois aulas específicas aí trazendo exemplos para cada um desses modelos num curso mais longo, né. Perguntas, dúvidas? Essa era a nossa aula de hoje. Agradeço a participação, então, boa noite a todos.